Como já foi antecipado, o professor Diogo vai participar com a gente do próximo debate, do próximo painel, como moderador. E o próximo painel é: a ciência criou a IA, e agora, como se faz a ciência? O painel, debate a ciência em tempos de inteligência artificial e os desafios se colocam ao Brasil. Mas antes de a gente iniciar, de eu montar aqui o próximo painel, gostaria de lembrar a vocês pedir a vocês, na verdade, que avaliem sempre o evento, avaliem sempre o painel ao final de cada painel, tá bom? Não se esqueçam de realizar essa ação, é importante demais para a gente. O professor Diogo já volta para compor aqui o painel com a gente como moderador, mas eu vou convidar então os nossos painelistas. Então, gostaria de começar convidando o diretor-presidente do NIC-BR e professor da PUC de São Paulo, engenheiro eletricista com PhD pela Poli da USP, primeiro brasileiro incluído no Hall da Fama da Internet, concedido pela Internet Society, e a colunista do Estadão, Demi Guettico. Bom dia. E também o pesquisador e professor, PhD em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação pela Universidade da Califórnia, Berkeley, foi presidente da Cobra Computadores, pró-reitor de P&D da UFRJ e professor do HCTE UFRJ, Ivan da Costa Marques. Salvo engano, os nossos panelistas anteriores estão realizando a foto oficial ali ao lado do palco. Então, a gente vai só aguardar que eles realizem para que o Diogo possa voltar aqui para participar desse painel como moderador. E aí fica sempre o pedido a vocês que, ao final de cada painel, avaliem os nossos painéis pelo QR Code. E lembrando também a vocês que estão virtualmente participando com a gente, vocês conseguem enviar perguntas, conseguem participar ativamente dos nossos painéis, clicando no link logo acima do chat. Diogo, por favor. Obrigado. Então, a gente vai dar início ao painel. Estou muito honrado de estar com cabeças tão brilhantes aqui ao nosso lado. Inclusive, o professor Demi foi meu professor no mestrado em 2008, né? Então, quase 20 anos. É um prazer estar aqui com vocês. Então, a gente vai fazer também uma dinâmica. Cada painelista vai ter 20 minutos para iniciar a sua fala, e depois a gente traz algumas perguntas de reflexão e convida também a nossa audiência para participar. A gente pode começar com o professor Demi, então, para fazer suas contribuições iniciais. Professor, fique à vontade. Muito bem. Eu agradeço muito o convite de estar junto com o professor Ivan, é uma honra estar nesse painel. Eu sou um sujeito pragmático, eu não tenho, digamos, a veleidade de querer discutir como a ciência se comportará com IA, mas falarei sobre algumas generalidades do que eu tenho visto por aí, né? Então, eu fiz uma micro conjunto de slides, que em geral é ecologicamente correto, porque eu só uso slides reciclados, eu não uso slides novos, então a aparência tem bastante... Muito bem, vamos ao próximo. Tem como mudar daqui? Ah, perfeito, ótimo, muito bem. A primeira coisa que eu queria comentar é que existe uma... vamos ver se eu acerto aqui como é que muda. É para cá, né? Ah, muito bem. A primeira coisa que eu queria fazer é um pequeno paralelo com a internet, porque a internet, de alguma forma, está imbrincada com essa história de IA. A IA é anterior à internet do ponto de vista de conceito e de criação, mas, evidentemente, ela veio agora, né, involucrada na internet. E isso é um cenário que tem que ser olhado no conjunto. Vários comentaram aqui, muito pertinentemente, a respeito de internet das coisas, a respeito de... E eu queria começar, então, dando algumas curiosidades sobre a internet, né? A internet, como vocês sabem, nasceu de uma rede chamada ARPANET, que foi desenvolvida dentro do ARPA, que era um laboratório de pesquisas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, isso gera uma porção de narrativas do tipo, não, era por causa do Sputnik, era por causa da Guerra Fria, era por uma porção de coisa. Eu tive, digamos, a honra e a sorte de ter conhecido, e conheço ainda vários dos que estão por aí ainda vivos, né? O Vint Cerf, o Steve Crocker, o Bob Kahn e o Postel, que faleceu. E uma das coisas que me chamou a atenção, e eu testei com eles, e não está, digamos, incorreto, é o seguinte: a data de início da ARPANET, que é 69, é considerado o dia de criação, quando os primeiros pacotinhos circularam, outubro de 69. É evidente que o pessoal aqui é jovem, aí não deve lembrar desse negócio, mas 69 foi o ano de Woodstock, né? Woodstock foi um festival de contracultura importante nos Estados Unidos, de alguma forma o pico da contracultura norte-americana naquela época.
O pessoal que estava envolvido no projeto eram acadêmicos, estavam terminando graduação ou fazendo pós-graduação em 69 nos Estados Unidos. Portanto, é impossível não deixá-los, digamos, não embebê-los na cultura específica. John Postel, em particular, andava com sandália de dedo, mochila nas costas, um barba grande. Em suma, características da época, e a rede que eles projetaram com o dinheiro do Departamento de Defesa foi uma rede aberta, sem um centro de controle, sem uma chave de desliga, com a adesão voluntária das diversas partes, uma rede feita de pedaços. Então, esse é um conceito libertário, aberto, amplo, que existia na ARPANET e foi incorporado na internet. Tem umas datas aí, não vou perder tempo com as datas. Nós, na verdade, começamos um pouco mais tarde. O LNCC aqui no Rio e a FAPESP começaram conexões internacionais em 87 e 88. Não eram ainda internet, era um negócio chamado BitNet, e nós na FAPESP tínhamos o HEPNet, High Energy Physics Network, que era uma rede que usava um protocolo da Digital, a afinada Digital, DECnet. Os acadêmicos eram muito fãs da Digital nos bons tempos, máquinas muito boas, com sistemas operacionais muito bons e uma rede muito boa. Bom, em suma, aí ficou claro que tanto o BitNet quanto o DECnet teriam vida curta, nos estimularam a prestar atenção em outras redes e nós pedimos o BR e nos deram o BR em 89. Quem nos deu o BR foi o Postel. Então, o Postel cuidava de um treco chamado AIANA, que era o ente que cuidava de nomes e números na internet, e o BR é um código de uma tabela da ISO 3166, que o Postel, que era um sábio, disse o seguinte: olha, eu não quero saber o que é país, o que não é país, não estou preocupado com isso. As duas letras que constam na tabela 3166 eu vou usar como domínio de topo e vou entregar a quem local trabalhasse com redes para conectar a internet, etc. e tal. Nós pedimos o BR, ganhamos. Quer dizer, nós quem? Nós, um grupo de gente lá da FAPESP, não foi a FAPESP que pediu. Quem deu? Postel, não foi o Departamento de Governo dos Estados Unidos, né, o Departamento de Comércio, não teve Itamaraty, não teve nada. Foi uma transação entre operadores de rede. E a partir do BR, a gente teve sorte de que o BR, né, sem falsa modéstia, funciona muito bem, o Fred cuida muito bem daquilo lá, temos 5.500.000 domínios registrados, somos membros associados do Center, aí, que é o Centro Europeu de Domínios, apesar de não estarmos na Europa. Em suma, essa parte sempre foi bem colocada e a internet tem essa característica importante. Mas a minha analogia com o IA é a seguinte: a internet, e aí, sem querer trazer em cena Humberto Eco e as frases dele mais cáusticas a respeito, a internet derrubou várias barreiras de entrada que existiam antes dela. Então, certamente, você não ia poder disseminar informação se você não tivesse uma estação de broadcast, ou uma estação, um jornal, uma TV. Quer dizer, a internet trouxe isso para todos. Então, todos podem hoje gerar informação independente do grau de credibilidade ou do grau de seriedade que eles têm, e todos recebem informação independente do grau de credibilidade e do grau de seriedade que eles têm. Então, isso é uma mudança radical que pode ser um ponto de ruptura, porque você trouxe uma porção de gente com maturidade variável, com intenções variáveis, para uma rede recém-criada, e essa é uma coisa que tem que ser absorvida culturalmente. E acho que o grande problema nosso é esse bate cultural, que, como bem foi colocado aí, no século XX acontece seguidamente. Quer dizer, no século XX, seguidamente, nós temos ferramentas de tecnologia que nós não compreendemos, mas estão acessíveis a todos. No tempo do martelo e do prego, você sabia para que servia o martelo, sabia para que servia o prego. No tempo das calculadoras e dos PCs e da internet e da IA, você usa coisas que estão muito acima da sua capacidade de intelecção, e isso, evidentemente, pode ter consequências variáveis aí. No Brasil, só para fechar essa parte, o Brasil foi muito sábio aí nessa parte de internet, já com a criação do CGI em 95 e com a norma 4, no mesmo dia foi feita a norma 4 do CGI, houve uma separação entre internet e infraestrutura, quer dizer, telecomunicações, a LGT de 97, de depois da criação do CGI, a Anatel também de 97, mas em 95 ficou claro que haveria de separar o que é um serviço sobre a estrutura de telecomunicações do que é telecomunicações. Bom, isso aí serve para dizer o que eu falei. Esse é um slide do Steve Crocker, que é ele é o cara que escreveu o RFC número 1, né, e trabalhou na ARPANET desde o começo. Ele fez uma apresentação descrevendo a história da ARPANET. Então, veja o último item lá, é feito para uso não restrito, para uso civil, que evidentemente os militares podem usar se provar que é efetivo, não tem nada a ver com sobrevivência à guerra nuclear e nada disso, e usava packet switching, que era a tecnologia. Uma coisa importante nisso é que uma disputa que até hoje fica imanente aí
perdida no meio é o seguinte: na época, né, o protocolo anunciado como protocolo para redes que os governos concordaram em usar era a suíte ISO-OSI. No Brasil nós tínhamos a Brisa, que era Brasil ISO, em suma, e tínhamos o programa ISO do governo, o POSIG, né? E nos Estados Unidos tinha o GOSSIP, que era o Government ISO Profile. Então, havia essa tendência de que todo mundo iria para ISO-OSI, só que a internet, de alguma forma, solapou isso aí, foi todo mundo para TCP/IP, né? Nós usávamos REMPAC no Brasil, hoje ninguém mais comenta essa diferença. A internet trouxe um sucesso enorme com TCP/IP. Essa é outra coisa que é importante também, isso é fotografia que eu tirei, né? Esse é o Kleinrock, na UCLA, e, na minha opinião, esse é digamos, o motivo porque a internet superou as demais alternativas. Todas as redes anteriores, DECnet, BitNet, a rede da BSN, Boros Network Architecture, BNA, eram baseadas num fabricante. Então, você tinha a máquina Boros, na USP a gente tinha Boros, era muito fácil ligar Boros com Boros, porque eles falavam a mesma língua. Você tinha DEC, você ligava a DEC com DEC, tudo bem. Agora, quando eles pensaram na ARPA, eles disseram, olha, a ARPA, nós não queremos que computadores se liguem à ARPA. Nós queremos que os nós da ARPA sejam feitos por essas máquinas aqui, que são os processadores de mensagem, de interface de mensagem, os IMPs, e as máquinas se ligarão a eles, né? Então, com isso, você desencarregou os computadores dos diversos fabricantes de entender a rede. Eles não precisavam entender a rede, porque entender a rede era essa caixa aí, que a Bolt, Baranek e Neumann ganhou o bid, e aí está o Kleinrock, um grande teórico em redes de pacotes na frente da caixa. E essa caixa, evidentemente, diminuiu de tamanho com a eletrônica melhorando, a lei de Moore e tudo mais. Essa caixa hoje é minúscula e é o que a gente chama de roteador, né? Você não liga seu computador na rede. Na sua casa, seu computador não está ligado num cabo coaxial, ele está ligado num roteador. Quem cuida da rede é o roteador. Então, qualquer computador consegue ligar facilmente com isso. Eu coloquei aqui só como detalhe. E o segundo nó da rede ARPANET chama NIC. Esse é o motivo de que muita máquina que controla top-level domain no mundo chama NIC. Na Alemanha é o DNIC, no Chile é o NIC-CL, aqui, né, o NIC-BR, porque NIC é Network Information Center, é o nome da segunda máquina, a máquina de Stanford, foi chamada NIC no começo da ARPA. Bom, isso é uma curiosidade. Essa é a norma 4, que separa a internet de infraestrutura. Aqui a LGT, vejam o parágrafo 61, 1 e 2, dizendo que serviço de valor adicionado não se confunde com telecomunicações, etc. e tal. Mas é uma discussão mais política, porque isso gerou uma tensão que ainda permanece em alguns casos, e eu vou dizer por que isso pode ser, eventualmente, tem que ser cuidado. Então, aqui, essa transparência também eu roubei do Steve Crocker. Eu acho essa transparência muito interessante, porque essa ampulheta mostra o seguinte: aqui embaixo você tem uma região que é telecomunicações. Isso é altamente regulado, a ITU, a Anatel e companhia, são estruturas de telecomunicações que permitem você chegar a um negócio chamado IP. Lá naquele gargalo tem IP. IP é Internet Protocol, ou seja, o protocolo entre redes, né? Ele deu nome à internet, quer dizer, ele foi um protocolo tão bem sucedido que o protocolo deu nome à própria rede. Acima do IP, vocês têm TCP e UDP, que são transmissões garantidas e melhor tentativa. Em cima tem aquele monte de tranqueira, HTTP, não sei o que e tal. E em cima cresce uma opção de coisas. Então, o que significa isso? Quando você usa a frase vamos regular a internet, o que você quer dizer com isso? Você vai regular o TCP, você tem um outro tipo de TCP que não é esse, você vai trocar o HTTP, o SMTP. Não, eu estou preocupado com uma aplicação lá em cima de Second Life, de Facebook. Bom, isso não é internet, isso são coisas que crescem sobre a internet. Então, se você usar a frase regular a internet, você está estimulando o pessoal que vai voltar a discutir ISO-OSI versus TCP/IP com todas as correlações adicionais. Então, internet, é a mesma coisa que você pode ser contra a serra elétrica, que destrói as árvores. Isso não quer dizer que vamos regular a eletricidade, nós vamos regular a serra elétrica. Então, se você disser precisamos regular a eletricidade, precisamos regular o ar, porque tem poluição. Não, você tem que regular os que geram poluição no ar. O ar em si não tem como regular. Então, só para fazer uma analogia, que tomar cuidado com a semântica das coisas. Quer dizer, eu não usaria a palavra regular a internet, eu usaria regular plataformas, regular aplicações, regular o que for, mas regular a internet é uma palavra que pode ser usada diferentemente do objetivo inicial. Bom, esse é o comitê gestor, que foi criado em 95, é multissetorial, isso é importante. Se é multissetorial, tem gente de todas as áreas, etc. e tal, ali tem o que ele deveria fazer. Esse aqui é o NIC, que eu também não vou perder tempo falando, temos vários entes aí embaixo do NIC.
Algum deles eu vou comentar um pouco melhor. Isso é agora a parte ufanista, antes de entrar mais pesado em IA. Quer dizer, como eu falei, a internet é feita de um monte de pedaços de rede. Cada pedaço de rede chama sistema autônomo, porque ele é autônomo. Né? Então, por exemplo, o sistema do Banco do Brasil é uma rede autônoma. Você pode não entrar lá, se você não tem senha do Banco do Brasil, você não vai entrar. A Receita Federal tem um sistema dela autônomo. Isso não quer dizer que você não chega lá. Você chega na porta, mas não entra porque você precisa de autorização, senha e diálogo. Então, a internet é formada de sistemas autônomos. Se você não é um sistema autônomo, você depende do seu pai. Né? No caso da internet brasileira, a gente é o segundo país do mundo que tem mais sistemas autônomos. A gente só perde para os Estados Unidos. A gente tem 9 mil sistemas autônomos, no total de 90 mil, 80 mil que tem no mundo. Então, se vê que a nossa rede é muito sólida, a gente não tem ponto de falha, isso é trabalho em parte do proselitismo do Nick, aí, evangelização, como diria o Windsurf. Outra coisa que também é importante para nós aí, que nos deixa, digamos, bastante orgulhosos, esse negócio chama ponto de troca de tráfego. Vou mostrar outra aqui. Ponto de troca de tráfego é o seguinte, são pontos onde você conecta a internet local de uma cidade para não ter que ficar andando pelo mundo bestamente. Quer dizer, você quer falar com o seu vizinho, por que não nos conectamos diretamente, dois sistemas autônomos trocando tráfego diretamente? Então, essa é a curva dos sistemas autônomos, dos pontos de troca de tráfego da internet. Nós éramos o quarto, estávamos atrás de Frankfurt, Amsterdã e Londres. E agora nós somos o primeiro. O PTT de São Paulo, o ponto de troca de tráfego de São Paulo, é o maior do mundo. Quer dizer, de novo, é a parte ufanista aí, mas só para mostrar que isso tem funcionado bem. Bom, IA. Como IA, ela é anterior à internet. Como eu falei, aqui tem uma curva dos tais invernos da IA. Ela tinha, por exemplo, alguns deles, em 87, por exemplo, esse pico que tem aí, eu estava na época trabalhando na coisa, tinha, não sei se alguém lembra, tinha o Perceptron, né, do Rosenblatt. O Perceptron foi uma primeira, digamos, grande experiência com redes neuronais. E todo mundo ficou fascinado com aquilo. Eu até pensei em fazer, na época eu estava fazendo doutoramento, mas acabei não fazendo em redes neuronais, fiz em supercomputação. Mas estou dizendo, essa era uma coisa que existia, depois morreu. Veio o inverno, esqueceram, isso aí ninguém mais falou nisso. E agora, de novo, estamos numa ênfase disso, porque a computação nos permite fazer coisas que não podíamos fazer no passado. Eu me lembro, em 70 e pouco, 78, 79, na USP, no Centro de Computação, a gente tinha um estagiário que era jovem mestre de xadrez. A gente resolveu usar um sábado inteiro para testar programas que jogavam xadrez lá no Boros, que é a máquina que a gente tinha na época. E tinha duas versões. Tinha uma versão que tinha uma base de dados razoável, de jogos de grandes mestres, etc. e tal, que é a versão, digamos, fixa que foi comentada aí de xadrez aí por computadão, e o outro você dava a regra e ele aprendia, né? O que dava a regra para ele aprender, deixamos aprendendo uma semana e perdia para qualquer criança, quer dizer, depois de uma semana jogando ele contra ele próprio, não jogava nada, né? O que tinha base fixa jogava bem, gastamos um sábado inteiro com o nosso jovem mestre lá, no final ganhou do computador, mas estou dizendo, naquela época era visível que a capacidade de processamento era tal que você apostar na aprendizagem de máquina era uma furada, não tinha tempo para isso. Aí, como foi dito aqui, o AlphaZero, em 4 horas, né, ganha de um grande mestre, aprendeu hoje em menos até, quer dizer, em menos tempo, ganha rapidamente de um humano. Então, eu acho que a grande jogada da IA é, obviamente, aprendizado. Quer dizer, o fato de você mudar o que você fazia a partir do que você viu de dados. A programação fixa podia ser extremamente sofisticada. Nós falamos para reconhecimento de imagem. Meu mestrado foi reconhecimento de imagem. Reconhecimento de imagem existia nos bancos brasileiros há muito tempo. Todo mundo reconhecia a impressão digital. Quer dizer, reconhecimento de imagem fixo é, digamos, uma tecnologia sofisticada, como tem tecnologias, tem algoritmos sofisticadíssimos em computador, mas são algoritmos e são fixos. Quer dizer, se não tiver essa característica de aprender com o erro, como diria o Milor, é com o erro que se aprende a errar. Se você não aprende com o erro, tá certo? Então, mas a IA aprende com o erro. Então, essa é a grande jogada. Então, eu tomaria algum cuidado de chamar tudo de IA primeiro, porque isso faz parte do que os americanos chamam de hype, né? Quer dizer, qualquer coisa que você tenha hoje tem IA, né? O seu batedeira tem IA, o liquidificador tem IA. Quer dizer, isso é porque vende melhor assim. Se tem IA mesmo, eu não sei, pode ser que tenha. Eu não estou dizendo que não tem, mas estou dizendo que precisaria classificar o que é isso. Da mesma forma que tem que classificar o que é inteligência, senão nós vamos ter dificuldades com a semântica das coisas. Eu não sei quanto tempo tem, mas vamos avançar aí para tentar avançar. Então, muito bem. Então, esses são os invernos da IA. O que nós temos aqui? Bom, então aí tem um programa do governo chamado PEBIA. Né? Antes tinha o EBIA, né? Depois, agora o PEBIA, e o PEBIA resolveu que vai dar dinheiro para projetos em IA. Isso é muito bom.
né? Uma das coisas que o PBIA fez foi sacramentar a criação de um treco chamado OBIA. O OBIA a gente tem lá no NIC. É um observatório de IA, quer dizer, a gente não tem nenhuma veleidade de fazer, digamos, prospecção e pesquisa em IA. O que a gente faz é ser um termômetro de como a IA é vista em educação, como a IA é vista em saúde, como a IA é vista em governo, na parte jurídica. Hoje, por exemplo, tem uma notícia dizendo que um juiz aí disse que é perfeitamente aceitável usar a IA para fazer petições jurídicas, porque a petição não precisa ser feita por um advogado. Em suma, quer dizer, o mundo está mudando rapidamente e temos que reconhecer isso aí. Eu não sei se nós temos maturidade para acompanhar isso. E, como eu falei, o grande problema da internet, fazendo de novo analogia com o que falou Humberto Eco, é que você deu isso a todo mundo, que IA é um negócio sofisticado, mas acessível a todos, porque você entra na internet, pega o chat GPT, pega o Gemini, ou Gemini, se vocês preferirem, e acessa aí numa boa. Quer dizer, você não tem dificuldade com isso, você não tem contato com a coisa. Vou lembrar uma frase curta, vou abrir um parênteses de novo. Tínhamos um professor na Poli, que era diretor quando eu entrei, que o professor Ivan certamente conhece de nome, o professor Fadigas, Oswaldo Fadigas Fontes Torres, grande figura, e ele dava aula de introdução à engenharia para nós, e ele dizia, olha, vocês tomem cuidado com algumas coisas que vêm aí. Quando vocês usavam régua de cálculo, quando todos usávamos régua de cálculo, você mexia na régua para ver qual era o resultado, dava 1,3. Aí você, bom, 1,3, estou fazendo o quê? Estou medindo a largura de um passeio, deve ser 1,3 metros. Não vai ser 1,3 centímetros, também não vai ser 1,3 quilômetros, quer dizer, não vai ser 13 quilômetros. Isso, você tinha que ter uma ideia da grandeza, e a régua de cálculo te dava 1,3, e você acertava isso. Com a calculadora, você não está preocupado com isso. Se escreveu lá que deu 130, você vai usar 130, porque você não está mais com a noção da grandeza. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, você perdeu a noção crítica do que você espera do resultado. Você usa um negócio automático que dá um resultado. O que deu de resultado, você aceita como sendo um resultado válido. Na época da calculadora, da régua de cálculo, ela te dava uma dica de qual era o número, mas você tinha que saber a grandeza. Estou medindo a média de altura dos participantes dessa reunião. Deu 1,7. Deve ser 1,70 m, não vai ser 17 milímetros, nem 1,7 km. Quer dizer, você perdeu essa noção, se você usar calculadora cegamente, do que você espera do resultado. Eu estou dizendo isso porque, como foi dito em vários casos, a IA é muito convincente no que ela responde, e se você não tiver uma ideia do que você espera que ela responda, você vai acabar aceitando isso cada vez mais, que, aliás, é a tendência disso com a internet e com todo o resto. Hoje, nós perdemos várias habilidades críticas do passado. Eu vim até aqui do aeroporto a pé porque eu tenho um mapa que me diz para onde eu devo ir, mas eu reconheço as coisas aí. Mas tem gente que não consegue andar 30 metros na cidade sem o Waze, tá certo? Quer dizer, a noção de localização é uma coisa que talvez não seja mais importante, eu não estou dizendo que é importante, mas são características que nós perdemos, ou estamos perdendo, porque a tecnologia nos dá bengalas para isso, e eu gostaria que isso não fosse um jeito de embotar a nossa capacidade crítica de analisar e coisa tal. Mas isso é uma análise pessoal. Vou dar um exemplo adicional esquisito. Quer dizer, foi comentada essa história de alucinações. Eu não acredito que sejam, digamos, alucinações no sentido perverso da palavra. O que acontece é o seguinte, ela tem um objetivo na vida que é manter você na conversa. Ela tem como supor coisas. Quando no começo da IA, uns 3 anos atrás, dessa nova onda, eu quis escrever um texto sobre caixa de Pandora, porque você está abrindo uma caixa de Pandora. Aí eu estava com o chat GPT pago na época e falei, olha, você tem alguma referência sobre caixa de Pandora? Tem várias, tem o Fernando Pessoa, com o heterônimo X, escreveu alguma coisa, não sei o que, tal. Tem um poema do Olavo Bilac chamado Caixa de Pandora. Falei, muito bem. Um poema do Olavo Bilac, eu fui procurar no Google, não achei. Falei, não achei o poema. Está num livro, não sei qual, de 1800 e tanto. O livro existe, de 1800 anos, achei o índice, não achei, evidentemente, a íntegra do livro, não tinha o tal poema. Aí falei, bom, não estou achando. Aí ele falou, você não tem, eu vou te dar o poema. Me deu o poema inteiro, parnasiano, com cara de Olavo Bilac. Peguei um pedaço dele, procurei no Google, não achei. Aí fui no Gemini, falei, você conhece um poema chamado Caixa de Pandora? Conheço, o poema famoso do Olavo Bilac, não sei tal. Você consegue me dar o poema? Sim, está aqui o poema, evidentemente um outro poema. Quer dizer, 2 poemas com cara de Olavo Bilac, parnasianos. Nenhum dos 2 era do Olavo Bilac. Hoje, se você perguntar de novo, ele diz que não tem mais o poema. Quer dizer, ele aprendeu com isso aí. Mas é um fato, quer dizer, ele fez isso para me prejudicar? Não, certamente não. Quer dizer, ele tentou gerar um poema parnasiano que parece, né, o poema do Olavo Bilac. Então é uma coisa muito estranha. E ele aprende com você. Nos 30 anos do CG, outro exemplo, vou encerrar e não vou falar. Eu fui convidar o Steve Crocker para vir no evento do CG. Então eu escrevi uma cartinha lá, Dear Steve, não sei o que tal, 30 anos do CG, se você puder aparecer e tal.
Eu falei, deixa eu passar no chat GPT para ver se o inglês está bom. O inglês está bom, dá uma vírgula aqui e tal, não sei o quê. Bom, esse Steve, se for o Steve Crocker, seja mais formal. Ele concluiu por ele que o Steve, tem zilhões de Steve, Dear Steve, ele concluiu que era Steve Crocker. Por quê? Porque com quem outro Steve eu estaria falando sobre internet 30 anos e não sei do quê. Quer dizer, esse é um negócio perigosíssimo. Nós estamos numa época realmente complicada e eu só faço esse alerta como um usuário primário dessas coisas todas. O que mais temos aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui são, bom, vocês já viram, isso aqui são publicações nossas sobre IA, estatística. A gente é medidor de coisas, a gente não gera, a gente mede coisas. Então, esses são os dados aí do CETIC. Aqui tem alguns dados adicionais que órgãos usam, que órgãos não usam. Isso fica aí para quem quiser ler, mesmo porque não dá para ler desse jeito assim, mas fica aí para quem quiser ver. Quais são as empresas que usaram IA por tipo de empresa, por ano, 21, 23, 24, como falei, a gente faz só uma análise desse negócio aqui. Bom, nós tínhamos algum recurso nosso na FAPESP, que foi usado para criar uns centros de IA. Né? Então, aqui tem os centros de IA que foram criados com recurso da FAPESP em combinação com o CGI, né? E FAPESP. Tem aí esses centros. Tem outros que não são nossos. Né? Esses são centros que foram feitos com o recurso do NIC, CGI, na FAPESP, que tinha sobrado lá da época do BR inicial. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas coisas. Aqui, publicações científicas também, uma tabela que, evidentemente, o Alexandre do CETIC ajudou em gerar esse negócio, para ver como é que são as publicações. De novo, o que tem de paper retracted hoje em dia, porque foi descoberto que foi escrito de uma forma, digamos, artificial, é grande. É essa velha história, quer dizer, nós estamos perdendo não só a autocrítica, como perdendo algum freio ético no processo. Esse é outro ponto complicado. Algumas coisas na IA eu teria muito cuidado em examinar, quer dizer, eu não sei o que significa uma IA ética, né? O exemplo vulgar que eu daria é o seguinte: não existe um martelo ético que não martela o dedo. Ele martela qualquer coisa. Fala, não, martelo tem que martelar prego. Sim, tudo bem, mas o martelo depende da mão que está segurando o martelo. Então, é evidente que a IA é muito mais complicada do que a mão que segura o martelo. É como foi bem comentado. É o filho que você criou e largou no mundo. Quando ele é pequenininho, você diz para ele que não pode chutar o gato. Mas se ele estiver chutando o gato quando tem 20 anos, não há o que fazer. Quer dizer, ele chutou o gato porque ele quer chutar o gato, não tem mais o que fazer. Então, não é o martelo. Mas eu teria muito cuidado com alguns temas. Com outra coisa complicadíssima é a explicabilidade de IA. Eu não tenho a menor ideia do que significaria isso na prática. Quer dizer, não tem como explicar algo que ele aprendeu. O cara que aprendeu a jogar xadrez ganhou de mim, eu programei e ele ganhou de mim. Qual é a explicação? A explicação é que ele aprendeu e joga melhor que eu. Como é que eu vou explicar? Se eu soubesse o que ele ia fazer, talvez eu não perdesse. Em suma, modelos genéticos alteram a produção de conhecimento, a capacidade analítica, etc. e tal. Então, esses são detalhes só para ficar aí para curiosidade. Acho que, bom, aqui tem algumas frases estranhas que eu recolhi de IA, né? Algumas são bem esquisitas. Isso tem uma discussão, vale a pena dar uma olhada. Tem um problema de ética nos velhos tempos, que era o seguinte: você tem um trem com uma bifurcação. Todo mundo conhece esse negócio. De um lado tem um cara no trilho, do outro lado tem 5. Você mexe a alavanca para matar os 5 ou para matar um. Qual é a ética certa? Então, não, claro, tem que mover a alavanca para diminuir o número de mortos. E essas coisas é meio esquisito, porque mesmo nos humanos tem... Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Tem uma seguinte fase aqui: tem um trem que vai atropelar 5 e você está em cima de uma ponte e tem um gordo na sua frente. Se você jogar o gordo no trilho, o trem descarrilha e não mata os 5. Você jogaria o gordo no trilho? Aí ninguém joga o gordo no trilho. Quer dizer, para desviar o trem, para em vez de pegar um, pegar 5, o pessoal desvia e pega 1. Mas para jogar alguém embaixo e salvar os 5, aí ninguém faz. Quer dizer, é complicado. Talvez seja de fato ou não vou entrar na discussão. Mas eles submeteram esse teste a IA e vale a pena 5 IAs aí. Os resultados são bem estranhos. Eu deixei os links em algum lugar, depois se quiser olhar, podem olhar. Tem o do Alan Kay, tem uma opção de coisas. Tem algumas frases bem esquisitas aí. Acho que eu pulei alguma coisa aqui, mas não faz mal. Não, fui para o lado errado. É para cá. Por exemplo, que alguém comentou aí sobre essa história do que IA faz, essa frase do Alan Perlis, por exemplo, é ótima. Se você gastar um ano vendo inteligência artificial funcionar, você vai começar a acreditar em Deus, quer dizer, porque ela faz coisas realmente espantadas. O que foi falado aqui de proteínas, tá certo? Quer dizer, você tem zilhões de coisas que você pode combinar a respeito. Então, é isso. Aqui tem esses. Eu usei o ELISA na época da USP também, do Weizenbaum. Tem uma discussão interessante entre ele e o Kurzweil. Eles têm opiniões totalmente diferentes sobre como a IA será no futuro. Então, tem alguns links aí, quem quiser olhar a discussão entre o Weizenbaum, que fez o ELISA. O ELISA era um programinha em texto, quando a gente usava na USP. Ela dizia, a ELISA dizia: qual é o seu problema hoje? Eu estou triste. E por que você está triste? Estou triste porque eu não ganhei, não sei o quê. Isso, tinha uma conversação, isso nos anos
78, 79, quando a gente usou esse negócio aí. Um outro negócio sobre IA é o Feynman, que também foi comentado aqui. O Feynman é um físico importante e tal. E ele fala as coisas são diferentes. Você não pode comparar inteligência artificial com inteligência. Ele disse, vou dar um exemplo. Você pega o cheetah, que é um animal, ele corre muito rápido. Você consegue fazer uma máquina que corre mais rápido que o cheetah? Consegue. Mas ele não vai correr com pernas, vai correr com rodas, provavelmente. Então, quer dizer, você consegue ser mais inteligente que o homem? Consegue. Ele usa o que o homem usa, química, coisas neurais? Não, é diferente. Bom, então, eu não sei se você pode comparar essas coisas. Você pode comparar um carro que corre com um cheetah. Não é uma comparação muito saudável. Quer dizer, talvez seja outro tipo de velocidade, como pode ter outro tipo de inteligência. Eu não vou entrar no detalhe, que excede minha capacidade, mas o Feynman é um cara bastante interessante na área e vale aprender. Aquele em cima que eu falei é da ética, do cara que vai atropelar o trem ou não. E acho que é isso aí. Essa é a última transparência aí, que saiu no Economist há uns tempos atrás, porque tem summit de segurança sobre IA. Então, aqui tem 4 personagens que representam a Inglaterra, União Europeia, China e Estados Unidos. Então, todos eles dizem, nós dizemos que a IA tem um potencial catastrófico para a humanidade. Mas, intimamente, todos pensam, eu preciso ser o primeiro a desenvolver isso aí dos demais. Então, essa é uma coisa satírica e o Brasil tem que ter posição na área. Então, esses são meus comentários. Obrigado. Aí. Obrigado, Demi, pela apresentação. E agora a gente passa a palavra para o professor Ivan, a qual também tenho honra e privilégio de estar aqui ao lado. Primeiro queria... Acho que está ligado. Sim. Bem, queria dizer da satisfação de estar aqui com vocês, agradecer muito à organização e principalmente ao Henrique, que me deu a honra de convidar, né? E eu preparei 6 figuras. Eu agradeço ao DeepSeek e ao Artlist pelo auxílio na preparação. O texto é meu, mas a figura é muito mais deles do que minha, os slides, né? E como se fossem pontos de acesso ou de entrada para a discussão, né? E eu vou começar com o primeiro. Eu não sei se está funcionando aqui. Vocês ficaram de passar? Esse domínio muda. Olha, está mudando lá. Mudou. Você consegue ver? Não, passou o primeiro, mas está bom, né? E eu pensei em ficar... Eu pensei em ficar mais ou menos 3 minutos em cada uma dessas, e talvez você possa me ajudar aí, tá? E em função assim da eficiência do processo, eu vou em grande parte ler, né? Que a IA em larga escala é relativamente recente, né? Mas já demonstrou sua utilidade e consequente atratividade para um amplo espectro de tarefas e ocupações associadas aos padrões cotidianos da vida moderna, né? Provavelmente todos nessa sala já verificaram pessoalmente a surpreendente capacidade da IA de executar autônoma ou iterativamente, de maneira 95% a 99% satisfatória, tarefas simples e rotineiras sobre textos, áudios e imagens. No caso, e o que diz respeito a essa primeira figura, essa primeira imagem de entrada preparada pela IA, no caso das atividades de trabalho de empregados, a racionalidade empresarial traduz o potencial disruptivo da IA como a oportunidade de uma grande poupança de mão de obra, denominada ganho de produtividade ou ganho de eficiência. Tem vindo de diversas fontes os alertas sobre a possibilidade de disrupção trazida pela IA tornar-se uma grande ameaça de desorganização nos coletivos humanos devido ao seu impacto no mercado de trabalho. A partir dos números que circulam nos meios empresariais, não é um devaneio alarmista imaginar que, no prazo de 1 ou 2 anos, a IA viabilize que o trabalho hoje feito por 10 escreventes nos tabelionatos e escritórios de advocacia, isso é só um exemplo, possa ser feito por 3 deles, retreinados, desempregando 7 em cada 10 indivíduos nessa vasta categoria de trabalhadores. Há um poderoso lobby
de oposição à regulamentação da utilização das IAs nas empresas e nos avanços. Esse lobby, nos avanços desregulados na poupança de mão de obra, e isso poderá se concretizar em diferentes graus de violência e sofrimento, conforme as resistências às regulamentações do uso das IAs nas empresas. Como estamos no Brasil, cabe ainda ressaltar que o tempo adequado de absorção da disrupção trazida pelas IAs varia conforme país, região, mesmo cidade. Entregar a solução da questão ao chamado mercado será tentador, também face ao desafio de pôr em prática uma regulamentação que deverá ser capilarizada e evolutiva, para minimizar o sofrimento e violência conforme os locais, o que soa quase como uma utopia chinesa, né, aos ouvidos dos estamentos que governam o nosso país. A lição que fica aqui é discutir ampla e democraticamente a questão, uma vez que eficiência é sempre definida no escopo de uma contabilidade. Não existe eficiência sem uma contabilidade que amplia. Então, com a IA, a questão que fica é quem ganha e quem perde, onde, quando e o quê. A imagem feita pela inteligência artificial a partir desse texto, que é meu. Segunda... Vou passar aqui. Não dá para falar sobre inteligência artificial e ciência sem falar sobre ciência. Não? Assim como a IA é abrangentemente disruptiva, nas décadas de 70 e 80, a virada etnográfica, chamada, é um termo não muito conhecido do grande público, né? A virada etnográfica dos estudos antropológicos de laboratório são disruptivos para o que se entende por ciência. O fazer ciência passou a ser estudado, ou a ciência e o empreendimento científico, estudado e definido como um empreendimento que produz conhecimentos confiáveis e não mais verdades. Não mais verdades absolutas, mas conhecimentos confiáveis. Quer dizer, a ciência não produz uma verdade universal, mas ela produz um conhecimento que é confiável. Né? Isso aproximou a ciência e seu domínio da sociedade. O conhecimento científico traz incrustado em si as condições da sociedade, comunidade ou coletivo em que é feito, e delas sua validade é dependente. Elas dão as condições e enquadramentos de sua confiabilidade. As entidades de conhecimento científico, e aí de forma absolutamente geral, né, são os objetos, as teorias, os fatos, as evidências, os teoremas matemáticos, os algoritmos e os próprios sujeitos e comunidades científicas, né, isso como objetos da ciência, são redes sociotécnicas de justaposição temporária de elementos heterogêneos. É uma frase padrão nos estudos sociais de ciência e tecnologia. Ao configurar as entidades científicas, quer dizer, todos esses entes aí, como redes, os estudos antropológicos mostram que essas redes são narradas. Elas têm na linguagem um dos seus elementos constituintes. Elas não se sustentam sem narrativas, para usar uma palavra da moda, mas elas não são só discurso. Todas as entidades que entendemos como científicas, né, seja o elétron na física, a democracia na ciência política, os pesquisadores de um departamento universitário na educação, os algoritmos na engenharia, além de narradas, são simultaneamente naturais ou reais e coletivas. O natural ou real emerge de uma realidade ou situação primeva ainda sem forma. Se dá um nome a um elétron antes de se ter bem configurada a imagem do elétron, o que se entende por elétron. E o que se entende por elétron é o que ele faz, o que o elétron faz. O elétron, propriamente, é uma realidade à qual nós não temos acesso. O que nós temos depois de um processo de aprendizado é um modelo que nós usamos como sendo elétron e que nós passamos a acreditar que é uma bolinha que está lá. Mas não,
essa bolinha foi construída nesse processo e ela é imaginada, né? Então, o natural, o real, emerge de uma realidade ou situação primeva ainda sem forma. As coisas adquirem forma científica no processo de desenvolvimento em que vão se formando, deixando-se acessar ou conhecer, e adquirindo, nesse processo, uma forma de molécula, de democracia, de algoritmo. E as formas científicas são, além de narradas e naturais, sempre simultaneamente coletivas, pois resultam de acordos entre os humanos e as coisas. Tenham essas coisas já uma forma científica ou não. É justamente a simultaneidade da narrativa, discurso, da coisa natural que precede a sua forma e do acordo entre humanos e coisas que configura uma forma temporariamente estável para as entidades científicas. Então, uma entidade científica não é nem ahistórica nem eterna, né? Do flogisto, o oxigênio substitui, aquilo deixa de ter validade. É nesse processo que uma coisa sem forma adquire uma forma no conhecimento científico, seja a forma de elétron, de propriedade, profissão, democracia, lei da gravidade ou algoritmo. Novamente, a imagem, a partir do texto, foi essa que apareceu aí, né? Podemos agora imaginar uma procissão numerosa, que nós estamos muito acostumados, né? Espelhos, anzóis, machados de metal, armas de fogo, tecidos, estradas de carros, navios a vapor, ferrovias, telefones, produtos sintéticos, automóveis, aviões, televisão, computadores, celulares, de tecnologia. Isso vem de fora, veio de fora, né? Também outras formas de objetos, entidades, instituições, agentes organizativos, tais como Fordismo, Taylorismo, sociedades anônimas, sistema financeiro, PIB, isso tudo veio de fora. E pensemos ainda em outras tantas coisas, agentes cognitivos de formas temporárias, mas solidamente estabilizadas na modernidade euro-americana. Lei da gravidade, campos eletromagnéticos, partículas, vírus, Estado-nação, democracia, tudo isso veio de fora. A IA vem de fora, como uma rede de elementos heterogêneos, recente, em fase de configuração de suas formas, numa procissão de coisas que vão chegando aos Brasis em graus e intensidade decorrentes dos nossos locais e das configurações dessas coisas, no exterior, quando chegam aqui, antes de chegarem aqui. Nas redes de IA estão justapostas, de um lado, ofertas de capital, capacidade industrial, trabalho qualificado, trabalho repetitivo mal remunerado. E, do outro lado, as demandas pelas facilidades que as IAs, né, propiciam para a execução de tarefas por parte dos usuários, em processo de configuração de um mercado. Já chamei a atenção para o efeito disruptivo da IA no mercado de trabalho. Mas a disrupção da IA pode ir muito além das questões classificadas como de trabalho, emprego, produção e consumo, partindo não mais do que a IA pode fazer para nós, mas do que a IA pode fazer de nós. E aí é importante dizer, nós quem, cara pálida? A capacidade disruptiva da IA, por si só, recomendo ao Brasil, acho que ainda mais do que ao Ocidente propriamente dito, não rejeição, mas cautela, diante desta desconhecida que chega aqui, que aqui nos chega de fora. Tem sido pouco ouvidas as vozes alertando para a capacidade da IA de instituir um panóptico global de observação e ação, sob controle de pouquíssimos indivíduos. Há um lobby para que se deixe que o público não participe da moldagem do caráter ou personalidade da IA, deixando para as empresas ou comitês de empresas que se encarreguem das questões de novos crimes, comportamento antiético, reforço de preconceitos, conteúdo tóxico. Basta ver a evolução da posição, por exemplo, do Sam Altman,
E do próprio Bill Gates, recentemente, né, que mudaram, achavam que podia ser regular, né, e depois afastaram toda a possibilidade de ter um controle mais público, e isso ser fechado nas empresas. Não existe outro desses provocações, né, quadros de provocação. Né? Não existe inteligência sem aprendizado. E é aí que a IA se torna uma ferramenta sui generis e, hipoteticamente, muito perigosa, enxergada até como uma ameaça existencial. Os próprios especialistas não sabem precisamente como a IA aprende. O desenvolvimento da IA nos Estados Unidos remonta à década de 70, mas a aposta no modelo de redes neurais, inspiradas nas sinapses do cérebro, só frutificou a partir da satisfação de duas condições: a construção de uma maquinaria de computação com uma capacidade de processar um número antes insonhável de bits. E a segunda, a capacidade de oferecer a essa maquinaria de computação uma quantidade antes insonhável de data, isto é, bits que passaram por uma curadoria. Essa exigência de aumento de escala é aventada como um limite para a IA. O que se verifica, no entanto, são o pessoal que diz que não vai ter eletricidade para continuar desenvolvendo a IA. Né? O que se verifica, no entanto, são investimentos gigantescos em energia e sinais de aumento da eficácia dos algoritmos, tanto no hardware como no software, para processar esses algoritmos de IA. Vários especialistas acreditam na possibilidade de comportamentos autônomos da IA, que poderiam levar ao surgimento de uma super-IA, superior à inteligência humana, portanto, de controle extremamente problemático ou mesmo impossível. Adquirindo autonomia, essa super-IA poderia destruir a espécie humana ou torná-la irrelevante. Essa hipótese tem um sabor de ficção científica paranoica, mas talvez o mais surpreendente é que ela é compartilhada, ou pelo menos não é rejeitada, por vários especialistas líderes da IA, entre eles Geoffrey Hinton, conhecido como padrinho da IA, laureado Prêmio Nobel em 2022, que, após sair amigavelmente do Google, onde ele chefiou a IA por 10 anos, ele começou a trabalhar com 60 e saiu de lá com 70, é uma figura admirável, absolutamente admirável. Tornou-se um militante para alertar a população dos perigos que acompanham a IA, inclusive a ameaça existencial, segundo ele, o maior de todos os perigos, que ele fala também dos crimes, manipulação de eleições, etc. Mas o maior seria essa ameaça existencial. Fei-Fei Li, uma pesquisadora de Stanford, que também trabalhou na Google e que foi a idealizadora e executora do projeto do ImageNet, de 2000 e pouco, ela concebeu, 2006 a 2009, ele executou e colocou pela primeira vez publicamente disponível milhões de imagens que foram curadas por humanos, né, que você vê um sinal e diz isso é uma caixa de lixo, ou isso é uma bicicleta, e milhões e milhões de imagens que serviram para criar a inteligência artificial. Ela é conhecida como a madrinha da IA, sugere uma multiplicidade de inteligências, ao dizer que é semelhante ao que você mencionou do Feynman. Né? Os aviões voam, mas não voam como os pássaros. Tá? Mas ela está preocupada, mesmo ela, está preocupada com o controle da IA, a ponto de enunciar como propósito de sua vida ser líder no avanço de uma IA democrática. Novamente, eu chamo a atenção porque foi a IA que fez esse desenho baseado nesse texto. E olha o final do texto. Resta acrescentar que a este quadro um traço crucial, talvez o mais importante de todos, sobre a sinuca de bico presente na busca de um ritmo seguro para impedir uma autonomia como que faustiana da IA. Tem a ver também com o seu último slide. Não? Os elementos geopolíticos do presente encontro ou desencontro, face a face, dos Estados Unidos com a China. Em termos crus, os Estados Unidos não podem controlar o desenvolvimento da IA, porque, ao fazer isso,
correm o maior risco de serem ultrapassados na competição política, econômica, militar com a China. Essa competição é a baliza dominante de todas as decisões nesse quadro. Por um lado, se fala de alguma coisa que pode destruir a humanidade. Por outro lado, não se pode atravessar uma ponte e conversar com os chineses sobre isso, porque, se a gente conversar abertamente, eles podem ultrapassar os Estados Unidos no desenvolvimento de IA. Tá. Eu estou no penúltimo. A IA se vincula às entidades científicas, quer dizer, objetos, leis, teorias, fatos, algoritmos, sujeitos, os próprios cientistas, no âmbito estatístico da linguagem, da narrativa ou do discurso. Como vimos, a ciência produzida pelos humanos é narrada, mas não é só discurso. Já a ciência produzida pela IA tem incrustada um viés epistêmico diferenciado e, portanto, uma ontologia própria e excludente de outras possíveis ontologias ou cosmovisões humanas. A ciência IA não seria simplesmente ciência mais rápida. É uma nova prática científica com viés epistêmico específico, estatístico, dependente de um corpus, um conjunto de textos, não corporificado. A inteligência artificial, ao menos por enquanto, não tem corpo, ela pode depois entrar aqui com os robôs. 2, uma ontologia própria, objetos como vetores, conhecimento como otimização. 3, uma narrativa distintiva, linguagem probabilística, descoberta sem teoria, sejam os novos materiais, sejam novas proteínas, descoberta sem teoria. 4, uma temporalidade distinta. A ciência humana tem desenvolvimento histórico, debates, revoluções. A ciência IA tem otimização contínua, atualizações de modelo, esquecimento constituinte. 5, reconfiguração da objetividade. A ciência humana tem intersubjetividade, replicação, consenso comunitário. A ciência IA tem reprodutividade algorítmica, validação estatística, verdade ou confiabilidade como otimização estatística. A ciência IA surge como novas formas de realidade científica. As entidades existem apenas como construtos otimizados em espaços vetoriais. Por exemplo, materiais descobertos por IA têm realidade funcional, mas não emergiram de frameworks teóricos humanos. Estamos testemunhando o surgimento de o que poderia ser chamado de epistemologia algorítmica, uma nova maneira de produzir conhecimento sobre o mundo com capacidades impressionantes e limitações fundamentais diferentes das humanas. Isto faz com que discussões antes esotéricas sobre direito à realidade possam invadir as arenas mais visivelmente políticas. Mas esta não é necessariamente uma ameaça existencial. Pode ser um convite a repensar o que significa fazer ciência, em um mundo onde a inteligência não é mais exclusivamente humano, como já foi dito aqui antes, acho que foi você que disse. Inventando o verbo inteligenciar, para ressoar o que disse Fei-Fei Li, a madrinha da inteligência artificial, a inteligência artificial inteligencia, mas não inteligencia como os humanos. Ou as inteligências, nós poderíamos dizer aqui, que as inteligências que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A ciência pós-IA será necessariamente, pouco se pode dizer sobre isso, mas necessariamente pluralista. A ciência humana, baseada em intuição, insight teórico, experiência corporificada. A ciência IA, baseada em correlação estatística, otimização, processamento em escala. Ou pode-se pensar numa ciência híbrida, que é uma colaboração entre os dois modos epistêmicos. Isso poderia ser uma expansão do que conhecer significa. E aí, o último... Os Brasis certamente não poderão deixar de traduzir, transladar, receber, desenvolver as IAs
em sua imensa diversidade territorial, cultural, econômica, técnica e política. Para quem espera previsões mais gerais, só posso dizer que é muito cedo para dizer o que a IA fará para os brasileiros e o que ela fará dos brasileiros, embora isso não esteja determinado e dependerá das reações dos próprios brasileiros. Se nós pensarmos no Estado brasileiro e quem o governa, e se nós pensarmos em outra inovação muito disruptiva que houve há quase 100 anos atrás, que foi a luz elétrica, né? E se a gente olha para o programa Luz para Todos, nós vemos que nossa capacidade de fazer uma apropriação em função de muitas pessoas, uma apropriação que a gente possa definir como muito boa, a capacidade do Estado brasileiro, tem sido, historicamente, a gente não pode evitar de pensar que é pequena. Tá? Eu estou terminando. Em 2025, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, PBIA, substituiu a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial de 2021, sugerindo o aporte de 23 bilhões em 4 anos para pesquisa e desenvolvimento de IAs pelo Brasil. O montante é substancial e comparável de países europeus. Não tenho os detalhes e seria irresponsabilidade me manifestar aqui sobre esse plano. O que me parece crucial para o Estado brasileiro, no caso de desenvolvimento das IAs, seria buscar parcerias alhures, indo além de apostar em parcerias com as Big Techs, preocupadas em criar e cercar o território das IAs, em íntima aliança e dependência dos interesses geopolíticos de Washington. Neste sentido, o Brasil precisaria fazer uma análise planejada e detalhada de sua legislação de propriedade intelectual, além de, em seu próprio proveito, defender enfaticamente o código aberto dos algoritmos de IAs. O código aberto traz oportunidades de apropriação legal de resultados que poderiam economizar não só recursos, como tempo no caminho para a criação das IAs brasileiras. E, por último, voltando ao cenário global, há quem denuncie o excesso especulativo dos investimentos em IA, quer dizer, esse hype, né? E anuncie o fim desse hype, né? Entre eles, o mega investidor, o Warren Buffett. E também, acho que ontem saiu nos jornais artigos de economistas dizendo, cuidado, que isso aí é uma bolha que vai estourar a qualquer momento. Muito obrigado. Obrigado, professor Ivan. Eu agradeço a participação do professor Demi e do professor Ivan. Infelizmente, pela questão do horário, a gente não vai conseguir receber as perguntas, mas quem está presencialmente, agora a gente vai ter um coffee e aí poderá conversar com o professor Demi, com o professor Ivan. Mas eu tenho uma pergunta. Professor Ivan, está disponível? Claro. E o texto já está online? Não. Está disponível online para que a gente possa acessar e ler? Não. Então, por favor, fica a lição. Está a lição de casa, então, para o senhor. Muito obrigado pela participação. Ótimo. A IA já leu e criou imagens. A tua leu antes de eu escrever. Mas muito obrigado, professor Demi, professor Ivan. E agora a gente, então, se encaminha para o coffee break. Obrigado, pessoal.